A palavra humana é um poder vivo, e aquilo que você afirma com fé se manifesta em sua experiência. Florence Scovel Shinn. Há momentos da vida em que a pessoa olha para o próprio caminho financeiro e sente como se estivesse presa em um ciclo que não nasceu para viver. É aquele aperto que vem não só das contas, mas da sensação de que há algo maior esperando para se manifestar, mas ainda não encontrou passagem. Florence Scovel Shinn sabia exatamente disso. Ela entendia que não existe barreira material capaz de resistir ao poder de um estado mental alinhado com a fonte. E é por isso que o comando noturno que ela ensinava transformou tantas vidas. Porque antes de dormir, a mente humana está na fronteira entre o visível e o invisível, entre o esforço e a entrega, entre o que parece real e o que é verdadeiramente possível. No silêncio da noite, quando o corpo desacelera e a mente relaxa, o subconsciente abre suas portas sem resistência. É ali que a impressão é gravada. É ali que a nova realidade é aceita. É ali que você escolhe o que vai viver amanhã, não com luta, mas com palavra e certeza. Florence ensinava que o subconsciente é extremamente sensível às últimas frases pronunciadas antes de dormir. Por isso, ela orientava seus alunos a encerrarem o dia com declarações de prosperidade, abrindo espaço para milagres financeiros inesperados. O comando noturno não é uma frase mágica. Ele é um alinhamento. Quando você o pronuncia, não está apenas repetindo palavras, está dizendo ao universo que compreende a lei, que sabe que a provisão já está preparada, que aceita o fluxo e que se recusará a viver a partir da carência. E justamente nessa recusa é que a abundância se apressa em entrar. A prosperidade não resiste a uma mente decidida. Florence afirmava: o que você não aceita emocionalmente, não pode entrar em sua vida. O comando noturno é exatamente esse gesto interno, a aceitação plena. Pense comigo, quantas vezes você foi dormir preocupado, revendo mentalmente um problema financeiro, uma dívida, um valor que falta? A maioria das pessoas faz isso sem perceber. Elas entregam à noite um pedido de repetição das mesmas circunstâncias. Não porque desejam isso, mas porque não administraram a porta de entrada do subconsciente. E, pela lei, aquilo que recebe foco emocional tende a se materializar. Por isso Florence era tão firme. Dê ao subconsciente a imagem certa antes de dormir, e ele trabalhará por você enquanto descansa. E é justamente isso que começamos a fazer agora. Antes de qualquer técnica, a compreensão é fundamental. Você não está tentando atrair dinheiro inesperado do nada. Está simplesmente chamando à luz aquilo que já existe no campo das possibilidades. Florence dizia que tudo aquilo que você deseja com fé já é seu no plano espiritual. O que falta é apenas a ponte para que isso se traduza no físico. E essa ponte é a palavra. A palavra dita antes de dormir tem o peso de uma sentença. É como declarar ao universo: esta é a realidade que escolho experimentar. E o universo responde não pela força, mas pela coerência. Quando você diz o comando noturno e sente a verdade por trás dele, algo se reorganiza. Aquela ansiedade silenciosa começa a ceder. A mente para de resistir. O corpo relaxa de um jeito novo. Há um entendimento interno, quase imperceptível, mas muito real, de que o dinheiro pode vir por caminhos que você ainda não conhece. E é justamente aí que a vida surpreende. Florence relatava histórias impressionantes. Pessoas que recitavam suas declarações à noite e acordavam com propostas inesperadas, pagamentos atrasados liberados, presentes financeiros, bônus, clientes que surgiam do nada. Não porque as palavras eram mágicas, mas porque finalmente havia permissão. A permissão interna para receber. O comando noturno que vamos trabalhar neste roteiro é simples, direto e poderoso. Ele coloca você na frequência da provisão instantânea. A estrutura dele segue a base espiritual dos ensinamentos de Florence. Você afirma, agradece e se abre. Cada vez que repete, envia uma nova ordem ao subconsciente, e este, por sua vez, ajusta sua vibração para que o campo financeiro comece a responder de maneira imediata. Mas antes de revelar o comando, você precisa sentir a preparação. Porque não adianta repetir palavras sobre uma mente tensa, cansada, cheia de medo. O estado emocional com que você recita altera completamente o resultado. Florence dizia que a palavra sem sentimento é como um arco sem flecha, não atinge o alvo. Por isso, ao deitar, você precisa criar um espaço de quietude interna. Fechar os olhos, respirar, perceber seus ombros relaxando, deixar a pressa do dia dissolver. E, acima de tudo, assumir que a prosperidade não está longe, ela está esperando por sua permissão. A vida financeira de uma pessoa muda quando ela entende que a riqueza não nasce do esforço, mas da consciência. Não é quanto você trabalha, mas de onde você trabalha.
Não é quanto você faz, mas o estado interno com o qual você faz. Florence sempre repetia que a riqueza chega com naturalidade quando a mente se move com fé e não com desespero. O comando noturno serve exatamente para corrigir essa posição interna. Ele tira você da vibração da necessidade e coloca na vibração da certeza. E aqui está o ponto central: o dinheiro inesperado não é exceção, é consequência. Quando você abre o campo para a abundância, ela encontra caminhos. Seja uma venda, um bônus, um cliente, um acerto, um presente, um depósito, um perdão de dívida, uma oportunidade súbita. A vida se move de forma inteligente quando você afirma a direção. Agora, antes de fecharmos este bloco, há algo essencial. O subconsciente funciona melhor quando recebe imagens claras associadas à sensação de gratidão. Então, ao deitar hoje, antes de recitar o comando, imagine, nem que por alguns segundos, a sensação de acordar e ver uma mensagem com dinheiro entrando. Imagine o alívio, a alegria, a surpresa boa. Sinta por alguns instantes essa vibração. É ela que prepara o terreno. Se você está pronta, seguimos juntas para a criação dessa nova realidade. Este é apenas o início do movimento que vai desbloquear um fluxo financeiro que já existe para você. Florence dizia que aquilo que é seu por direito divino não pode ser impedido, apenas adiado. E hoje, você decide que não haverá mais adiamentos. Se esse conteúdo está te ajudando a despertar esse novo estado de abundância, aproveita e se inscreve no canal. Isso fortalece a mensagem e faz esse trabalho continuar alcançando quem precisa. Quando Florence Scovel Shinn falava sobre prosperidade, ela nunca colocava o dinheiro como ponto central, e sim o estado interno que permite que ele flua. Para ela, a abundância era consequência de uma mente que parou de resistir. Uma mente que, finalmente, entende que a vida não responde ao esforço desordenado, mas à convicção silenciosa. E é sobre essa convicção que precisamos aprofundar agora, porque sem ela, o comando noturno se torna apenas palavras. Com ela, se torna causa espiritual de resultados materiais. A maioria das pessoas pensa que o subconsciente trabalha com lógica, mas ele trabalha com imagem e sentimento. Ele não reage ao que você quer intelectualmente, ele reage ao que você aceita emocionalmente como verdade. É por isso que tantas pessoas desejam prosperidade, mas dormem vibrando preocupação. O desejo consciente perde a batalha para a emoção dominante. Florence dizia: o subconsciente aceita o que você sente como real e transforma isso em fatos. Essa frase, por si só, já explica por que tantas pessoas vivem abaixo do potencial financeiro que poderiam estar vivendo. Antes de dormir, você está no limiar entre o mundo físico e o espiritual. Seu cérebro entra em ondas mais lentas, a mente lógica adormece, e o subconsciente assume o comando. Nesse momento, tudo que você diz ganha força multiplicada. E é exatamente por isso que Florence insistia que esse era o horário mais sagrado para as declarações de prosperidade. O comando noturno penetra fundo. Ele não entra em debate com seus medos. Ele apenas imprime. Porque a porta está aberta. É neste ponto que começa a mudança real, quando você entende que o dinheiro não chega porque você merece, mas porque você aceita. Muitas pessoas passam a vida inteira acreditando que precisam pagar um preço emocional para serem prósperas. Sentem culpa, inadequação, insegurança, como se o dinheiro fosse apenas para alguns. Mas Florence desafiava esse paradigma. Para ela, a riqueza era direito divino, e não prêmio de esforço. E isso muda tudo. A pessoa que vive a partir da crença de que é difícil ganhar dinheiro dorme reafirmando a dificuldade. A pessoa que acredita que dinheiro só chega com muito trabalho dorme vibrando cansaço. A pessoa que acredita que ninguém ajuda dorme reafirmando solidão. Não é punição. É apenas lei. A lei da mente não julga, ela apenas reflete. E por isso você está aqui agora, aprendendo a colocar uma nova semente na terra, uma que floresce. Florence contava muitas histórias de alunos que, ao praticarem declarações noturnas, despertavam para soluções inesperadas, oportunidades que não existiam no dia anterior, movimentos financeiros que pareciam milagres. Mas eles não vinham de fora, vinham da reorganização interior. Porque quando uma pessoa muda por dentro, o mundo se ajusta ao redor dela. É quase como se a vida dissesse: agora você está na sintonia correta. Agora posso entregar. O dinheiro inesperado, aquele que chega de forma leve, surpreendente, rápida, não é fruto de sorte. É fruto de alinhamento. É fruto de remover bloqueios internos que impediam a entrada do que já era seu. Florence dizia algo profundo: nada pode ser retido de você se você estiver em perfeita vibração com aquilo que é seu por direito divino.
Isso significa que o que você busca não está fora do seu alcance. Está fora da sua vibração, e isso pode ser ajustado. E como ajustamos a vibração? Não é apenas repetindo palavras, mas entendendo o que há por trás delas. Quando você diz, eu permito que o dinheiro inesperado flua, você está, na verdade, desfazendo camadas de resistência que foram criadas ao longo dos anos. Resistência é tudo aquilo que impede o fluxo natural da vida. Medo, escassez, trauma, crença limitante, vergonha financeira. O comando noturno faz o que uma lâmina afiada faz com um nó. Ele corta, sem esforço. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você afirma o comando antes de dormir, você não está apenas pedindo dinheiro. Está pedindo clareza, direção, coragem, abertura. E isso cria uma transformação que vai muito além da quantia financeira. De repente, você começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Pessoas certas começam a cruzar seu caminho. Ideias surgem com uma precisão quase profética. A vida começa a cooperar com você. E não é coincidência. O subconsciente, uma vez orientado, começa a filtrar a realidade de maneira diferente. Aquilo que antes parecia impossível agora parece natural. Florence dizia que a mente humana é como um rádio. Você só ouve a estação para a qual está sintonizada. E quando você sintoniza a prosperidade antes de dormir, você acorda sob outra frequência. A frequência que atrai, não há que repele. Existe também o poder da palavra falada. Florence acreditava que falar é criar. Ela dizia que cada palavra é uma forma de moldar a substância invisível que constrói os acontecimentos da vida. E por isso as palavras ditas à noite são ainda mais poderosas, porque elas se misturam ao silêncio, e o silêncio é fértil. A palavra cai nele como semente em solo preparado. E floresce. Uma das maiores ilusões que a mente cria é acreditar que prosperidade exige luta. Mas a luta não é sinal de responsabilidade, é sinal de desalinhamento. Quando você está alinhada, as coisas começam a fluir sem tanto atrito. Não porque a vida fica fácil, mas porque você deixa de andar contra ela. Florence dizia que a abundância não chega onde há medo, porque o medo cria muros. A fé cria portas. E é exatamente isso que o comando noturno faz. Ele constrói portas. Portas pelas quais o inesperado entra. Portas pelas quais o dinheiro flui. Portas pelas quais o impossível se torna inevitável. Mas para isso, você precisa deixar de lado o velho hábito de dormir com a mente carregada. Você precisa entregar ao subconsciente uma ordem clara. Trabalhe por mim enquanto descanso. Abra caminhos. E ele abrirá. Porque é isso que ele faz. Agora começa uma nova fase. A fase em que você não busca mais prosperidade com esforço, mas a cria com consciência. E isso muda tudo. Porque a partir daqui, você não vai mais dormir carregando o dia. Vai dormir moldando o amanhã. E essa é uma das revoluções espirituais mais belas que Florence ensinou. A de que a noite é um portal. E você está aprendendo a atravessá-lo com intenção. Antes de revelarmos o comando noturno, precisamos ir a um ponto decisivo nos ensinamentos de Florence Scovel Shinn. Nenhuma palavra tem poder se o terreno interno não estiver pronto para recebê-la. A pessoa pode repetir uma frase 1000 vezes, mas se dentro dela ainda existe resistência, medo ou culpa em relação ao dinheiro, o subconsciente cancela o pedido. Não por maldade, mas por coerência. O subconsciente é fiel ao que você acredita, não ao que você deseja. E por isso Florence sempre dizia que prosperidade é, acima de tudo, uma obra interior, um realinhamento silencioso. Não é a frase que muda sua vida, mas o estado com que você a pronuncia. É o clima emocional interno que abre ou fecha portas. Por isso, antes de dormir, precisamos ajustar esse clima. Precisamos dissolver o ruído mental que impede a abundância de chegar. Pense em como a maior parte das pessoas encerra o dia, cansadas, preocupadas, carregando conversas, problemas, dívidas, frustrações. A mente está tão cheia que não resta espaço para o novo. E a vida não pode entregar aquilo para o qual você não tem espaço. Florence dizia, a abundância é uma convidada elegante. Ela só entra onde há lugar preparado. Quando você dorme tensa, ansiosa ou estressada, fecha a porta. Quando respira, solta e se entrega, abre. Simples assim. O comando noturno funciona como uma chave, mas a fechadura precisa estar destravada. E é isso que vamos fazer agora: destravar a consciência, dissolver os bloqueios e permitir que a palavra certa encontre solo fértil. O primeiro passo é compreender que dinheiro inesperado não é uma anomalia.
Ele é uma manifestação natural quando você entra no estado de permissão. Não importa por onde virá. Pode ser algo pequeno, mas que abre uma sequência de eventos. Pode ser algo grande, que muda o rumo de um mês inteiro. Pode vir por alguém que você não imagina, por um ajuste, por uma oportunidade súbita. A questão não é a forma, é a permissão. E a permissão acontece quando você deixa de lado a tensão. Florence sempre dizia que a fé verdadeira não se manifesta em esforço, mas em descanso. A pessoa que está em fé real não força, ela recebe. Ela sabe que a vida não está contra ela. Ela sabe que existe uma inteligência maior ajustando caminhos. Ela sabe que, enquanto ela dorme, forças invisíveis trabalham em seu favor. Por isso, antes de dormir, a preparação não é mental. É emocional. Você pode estar com um dia difícil. Pode estar com contas para pagar. Pode estar com dúvidas sobre o futuro. Mas, ao deitar, precisa tomar uma decisão silenciosa. Não levarei isso comigo para a noite. Porque se você leva, imprime no subconsciente. E o subconsciente, obediente, continua reproduzindo as mesmas circunstâncias amanhã. Florence entendia profundamente o poder da entrega. Ela dizia: solte e confie. Deus tem maneiras e meios que você jamais imaginaria. Essa frase não é apenas poética, é literal. A maioria das manifestações financeiras inesperadas vem de caminhos que você não planejou. Vem de direções que a mente lógica jamais anteciparia. É por isso que você precisa dormir com a porta aberta. Não com a vontade de controlar tudo, mas com a disposição de permitir. A segunda etapa da preparação é liberar culpa financeira. Muita gente deseja prosperidade, mas carrega uma espécie de peso interno. Culpa por pedir mais, culpa por querer viver com mais liberdade, culpa por ter falhado no passado, culpa por não saber administrar dinheiro. Essa culpa cria uma vibração que repele a abundância. Porque onde há culpa, não há recepção. Florence dizia que toda culpa é uma forma de negar o bem. Para ela, a culpa desvia o fluxo. É como fechar uma torneira com a própria mão. E o mais impressionante é que, muitas vezes, a pessoa nem percebe que está fazendo isso. Mas o subconsciente sente. Ele entende a culpa como uma ordem interna: não receba. E então nada chega. Por isso, ao deitar, respire e permita a si mesma sentir que você é digna da prosperidade que busca. Digna não por esforço, mas porque existe um princípio espiritual que te garante isso: o princípio do bem como direito divino. Florence afirmava que Deus não dá desejos apenas para frustrá-los. Ele dá desejos como pistas daquilo que já está preparado. O desejo é sempre a confirmação, não a dúvida. A terceira etapa para preparar o terreno interior é abrir espaço para o inesperado. O comando noturno não é sobre controle, é sobre disponibilidade. Se você decide de onde o dinheiro deve vir, como deve vir, quando deve vir, bloqueia tudo. Porque a vida tem caminhos infinitos, e você enxergaria apenas um. Mas se você diz: estou aberta aos caminhos do bem, algo se expande. É quase como se o universo respondesse: finalmente posso agir. Florence dizia: não limite Deus através das suas expectativas. E é exatamente isso que acontece quando você dorme tentando controlar o resultado. Então, antes de dormir, libere o controle. Apenas deixe o campo livre. Agora chegamos à quarta etapa: substituir o medo pelo sentimento de segurança. A segurança não vem do dinheiro. Vem da consciência. Porque se o dinheiro for a fonte da sua segurança, você estará sempre vulnerável. Mas se a segurança vier do entendimento da lei, então o dinheiro se torna apenas consequência. Florence repetia que a verdadeira riqueza é a sensação de que nada falta. E quando essa sensação se torna dominante, o dinheiro precisa, pela própria lei, encontrar um caminho até você. Por isso, antes de dormir, é fundamental que você permita a sua mente descansar nas mãos dessa inteligência maior. Não como fuga, mas como entendimento. O poder não está no mundo externo. O poder está em você. E quando você repousa nesse entendimento, uma força invisível começa a trabalhar nos bastidores. E então chegamos à última etapa da preparação interna: emocionar-se. Não com desespero, mas com antecipação. A mente cria a partir da emoção dominante. Quando você sente expectativa boa, algo dentro de você se acende. O comando noturno funciona quando, ao pronunciá-lo, você sente aquele brilho interno, aquela pequena centelha de verdade dizendo: isso é possível. Isso é real. Florence chamava isso de a fagulha da fé. É aquela sensação que não se explica. Um pequeno impulso interno que diz que algo está prestes a mudar.
Não precisa ser explosivo. Basta ser sincero. Porque essa fagulha acende algo no subconsciente que trabalha durante toda a noite. E quando você acorda, o campo já está alterado. Nesse ponto, você já está pronta. O terreno interno está preparado para receber a palavra que abre portas. Agora sim, o comando noturno encontrará espaço dentro da sua consciência. Ele encontrará silêncio. Ele encontrará permissão. Ele encontrará o clima emocional ideal para gerar movimento. E a partir daqui, cada vez que você pronunciar o comando, estará fazendo mais do que afirmando. Estará criando. Estará invocando. Estará trazendo do invisível para o visível aquilo que já é seu por herança espiritual. Agora que sua consciência foi preparada, podemos finalmente entrar no coração deste roteiro. O comando noturno de Florence Scovel Shinn. Simples, direto, poderoso, e capaz de reposicionar toda a sua vibração financeira enquanto você dorme. Mas antes de revelá-lo por completo, precisamos compreender o princípio que o sustenta, porque é essa compreensão que dá força ao comando. Sem isso, a frase é apenas som. Com isso, torna-se lei. Florence dizia que o poder da palavra falada é uma extensão da palavra divina. Não é apenas comunicação, é criação. Cada frase pronunciada carrega uma energia sutil que molda o campo invisível ao redor da pessoa. Por isso, ela afirmava que você deve vigiar as palavras, especialmente à noite. Pois a última coisa que você diz antes de adormecer é a primeira que o subconsciente recebe como tarefa. É como entregar-lhe uma missão. É isso que você trabalhará enquanto eu descanso. E por que o subconsciente trabalha enquanto você dorme? Porque ele nunca descansa. Ele opera fora da lógica, fora do tempo, fora da resistência racional. Quando o consciente adormece, a porta se abre, e aquilo que você afirma entra como ordem. Florence dizia que, durante o sono, toda a luta emocional se aquieta, e o subconsciente absorve tudo com pureza. É por isso que o comando noturno é tão eficiente, porque ele fala direto à parte de você que cria a realidade. Mas aqui está o ponto: o comando precisa ser aceito internamente. Ele não pode soar como algo distante, algo improvável. Não pode vir carregado de medo. Ele precisa ser pronunciado como quem diz uma verdade. Como quem afirma aquilo que já existe. Porque é isso que ele faz. Declara que o dinheiro inesperado não é exceção, é expressão natural do seu direito divino. Florence conhecia profundamente o poder das palavras. Em seus livros, ela reforça que não é a quantidade da repetição que cria o milagre, mas a qualidade da convicção. O universo responde ao estado, não ao volume. Por isso, o comando noturno é curto, direto e vibracional. Ele não exige esforço. Ele exige aceitação. Ele exige entrega. Ele exige fé no processo. E qual é o comando? Respire fundo. Sinta seu corpo relaxar enquanto lê. Permita que esta frase encontre espaço dentro de você. Durante esta noite, o fluxo divino de dinheiro inesperado abre caminhos em minha vida. Eu recebo com gratidão aquilo que já é meu por direito divino. Essa frase contém todos os elementos espirituais que Florence ensinava. Item a entrega, durante esta noite. Item o reconhecimento da fonte, fluxo divino. Item a especificidade da manifestação, dinheiro inesperado. Item a permissão, abre caminhos. Item a recepção, eu recebo. Item e a afirmação do direito espiritual, aquilo que já é meu. Ela não pede, não implora, não súplica. Ela declara. E na linguagem espiritual, declarar é ordenar. Uma súplica vibra carência. Uma declaração vibra certeza. Florence sempre alertava seus alunos sobre isso. A maioria das pessoas ora pedindo, mas a vibração do pedido é não tenho. E o universo responde exatamente à vibração dominante. Por isso, ela sempre instruía, declare como quem já recebeu. E quando você recita o comando à noite, algo poderoso acontece. Uma reorganização começa dentro do campo. Não é mágica, é lei. A mente subconsciente passa a buscar oportunidades, soluções e conexões que antes estavam escondidas pela névoa do medo. É como se você acendesse uma luz em um quarto onde nunca havia olhado. O dinheiro não aparece do nada, ele se revela. Ele encontra você porque você deixou de atrapalhar o caminho. É importante entender que dinheiro inesperado pode vir de muitas formas, algumas sutis, outras grandiosas. Pode surgir em descontos que você não esperava, em retornos que estavam parados, em clientes que reaparecem, em oportunidades que surgem espontaneamente, em pagamentos que você não acreditava que viriam.
Pode vir também através de ideias, inspirações e intuições que geram valor. O inesperado significa que você não controlou o caminho, e é exatamente isso que o torna milagroso. Florence ensinava que, quando você declara algo com fé, o universo começa a mover peças que estão fora da sua vista. Pessoas começam a pensar em você. Portas começam a se abrir. Caminhos começam a se alinhar. O comando noturno aciona esse movimento porque ele fala diretamente ao Criador interno, o subconsciente, e ao Criador externo, a fonte. Mas o comando só funciona plenamente quando é acompanhado por um sentimento fundamental: gratidão antecipada. Não a gratidão que reage ao milagre, mas a que o antecipa. Essa é a gratidão que abre caminhos. Florence dizia que agradecer antes é declarar confiança absoluta no bem. E quando a pessoa age com essa confiança, o universo se apressa a confirmar sua fé. Por isso, ao recitar o comando, o mais importante não é a perfeição das palavras. O mais importante é o clima emocional. Você precisa sentir que algo se moveu, que algo foi entregue ao universo, que algo já está acontecendo enquanto você respira. Essa sensação, mesmo que leve, é o que ativa o processo. O comando não é sobre controlar os resultados. É sobre soltar. E é justamente no soltar que a magia acontece. A mente lógica acredita que prosperidade é um problema matemático. A mente espiritual sabe que prosperidade é um problema vibracional. A lógica diz: como o dinheiro virá. A energia diz: isso não importa. Florence sempre reforçou que Deus tem infinitas maneiras de suprir cada necessidade. O que você precisa é apenas liberar as amarras internas. Quando você diz o comando noturno, você está afirmando que não precisa saber de onde virá, nem como virá, nem quando virá. Está simplesmente dizendo: eu recebo. E essa recepção abre portas. É o ato espiritual que dissolve bloqueios. Outro ponto poderoso: o comando noturno também reorganiza sua vibração durante o dia. Mesmo sem perceber, você acorda mais aberta, mais calma, mais receptiva. Começa a notar oportunidades que antes passariam despercebidas. Sua intuição fica mais afiada. Sua percepção fica mais clara. Pequenos sinais começam a aparecer. Pessoas que mencionam oportunidades, mensagens que chegam na hora certa, ideias espontâneas com potencial financeiro. Tudo isso é consequência do comando noturno. Porque quando você dorme sob uma ordenança da consciência, o subconsciente obedece. Ele não questiona. Ele não debate. Ele apenas segue a direção. É por isso que Florence sempre insistiu: declare antes de dormir. Porque esse é o momento em que sua mente está mais acessível, mais sensível e mais moldável. E quando você aproveita esse portal, a mudança se torna não apenas possível, mas inevitável. O comando noturno é uma semente. E toda semente, quando lançada no solo certo, floresce. Não importa o tempo. Não importa o formato. Não importa o caminho. Ela floresce porque foi plantada na hora certa, com a consciência certa, na vibração certa. E a partir do momento em que você faz isso todas as noites, o fluxo financeiro inesperado deixa de ser exceção e se torna um estilo de vida espiritual. Não é mais algo raro. É algo natural. Porque você passa a viver alinhada com a verdade que Florence tanto repetia: o bem busca você com mais força do que você busca o bem. O que acontece depois que você recita o comando noturno? Esse é o ponto em que muita gente se perde, porque tenta enxergar com os olhos aquilo que só pode ser percebido com a consciência. Florence Scovel Shinn repetia que o universo responde primeiro no invisível, e depois no visível. A resposta sempre começa no campo sutil, nunca no físico. Por isso, quem olha apenas para o lado externo perde o início do milagre. Quando você afirma: durante esta noite, o fluxo divino de dinheiro inesperado abre caminhos em minha vida. Eu recebo com gratidão aquilo que já é meu por direito divino. Algo é acionado, ainda que você não perceba imediatamente. Essa frase entra no subconsciente como uma ordem clara, e o subconsciente, por sua natureza, não sabe negar. Ele aceita e começa a trabalhar. Não importa se ontem você tinha dúvidas ou se passou anos vibrando escassez. A partir do momento em que você dá a ordem, ele muda de direção. Ele recalibra sua vibração. Ele reorganiza suas percepções. O primeiro sinal da resposta do universo não é o dinheiro em si, é a mudança emocional. De repente, você acorda mais leve. Há um alívio que você não consegue explicar. É como se algo tivesse sido retirado dos seus ombros. Florence dizia que isso é o testemunho interno, uma confirmação silenciosa de que a lei foi acionada.
Você sente que está alinhada. Você sente que algo está próximo. E essa sensação não é apenas emocional, é espiritual. É o campo respondendo. À medida que o subconsciente absorve esse comando, ele começa a mudar a forma como você enxerga o mundo. A escassez perde força. As preocupações financeiras não ocupam mais o mesmo espaço. Em vez de ansiedade, surge clareza. Em vez de medo, surge abertura. Esse é o primeiro movimento invisível, e é um dos mais importantes. Porque antes de o dinheiro chegar, você precisa estar em vibração compatível com ele. Você precisa estar capaz de recebê-lo. O segundo movimento é a reorganização externa. O universo começa a trabalhar de maneiras que você jamais imaginaria. Pessoas começam a pensar em você sem motivo aparente. Oportunidades adormecidas começam a se mexer. Pagamentos que pareciam perdidos começam a voltar. Portas que estavam fechadas começam a ceder. Tudo isso porque você retirou o bloqueio interno. Florence dizia que a vida é como um rio. Quando você remove as pedras da mente, a água flui. E o comando noturno faz exatamente isso. Remove as pedras, dissolvendo bloqueios emocionais e crenças antigas que estavam segurando o fluxo financeiro. Não é preciso empurrar o rio. Ele corre sozinho. O terceiro movimento é o surgimento de ideias. Muitas pessoas confundem dinheiro inesperado com algo puramente externo. Mas, em muitos casos, ele vem através de ideias inspiradas, aquelas que aparecem do nada, com uma clareza quase divina. Pode ser uma ideia de venda, de negócio, de criação de conteúdo, de estratégia, de solução para algo que estava parado. Florence dizia que a inspiração é a forma mais elevada de provisão, porque ela cria possibilidades infinitas. É por isso que, depois de recitar o comando à noite, você pode acordar com pensamentos que antes não tinha, como se alguém tivesse lhe entregado uma orientação durante o sono. Isso não é imaginação. O subconsciente trabalha enquanto você descansa. E quando você acorda, ele entrega a você as sementes que encontrou. O quarto movimento é o chamado repentino da oportunidade. Florence relatava casos em que seus alunos eram chamados para entrevistas, propostas ou negociações sem terem movido um dedo. Não porque eram especiais, mas porque estavam alinhados. O comando noturno muda sua vibração, e sua vibração muda a forma como o mundo responde a você. O inesperado deixa de ser coincidência e passa a ser consequência. O quinto movimento é a liberação de caminhos antigos. Às vezes, antes de o dinheiro inesperado chegar, algo precisa ser liberado: uma dívida perdoada, uma despesa cancelada, um gasto reduzido, um compromisso aliviado. Florence explicava que o universo sempre entrega a prosperidade da maneira mais rápida e eficiente. Se o caminho mais rápido é reduzir uma carga, isso será feito. Se o caminho mais rápido é aumentar sua receita, isso será feito. A forma não importa. A lei busca sempre a rota mais curta para o bem. Por isso, é possível que logo após começar os comandos, você perceba problemas se resolvendo, pendências sendo ajeitadas, portas antigas se abrindo ou fechando. Nada disso é aleatório. É preparação. Cada movimento é parte do ajuste do campo para que o fluxo financeiro possa entrar sem resistência. O sexto movimento é o sinal simbólico. Florence dizia que, antes da manifestação completa, a vida costuma enviar símbolos, pequenas confirmações. Pode ser encontrar uma nota de dinheiro em um bolso antigo, ver repetidamente números ligados à prosperidade, receber elogios inesperados sobre seu trabalho, ganhar algo que você precisava. São sinais que parecem bobos, mas indicam que a vibração já mudou. Eles mostram que o campo está respondendo. E finalmente chegamos ao sétimo movimento, a manifestação física. É quando o dinheiro inesperado realmente chega. Pode vir através de uma transferência, um cliente, uma proposta, uma venda, uma comissão, uma devolução, um bônus, um presente, um acerto, uma oportunidade repentina. O formato nunca é limitado. A lei não tem escassez de caminhos. O mais importante é que você entenda que esse movimento final é simplesmente o resultado natural dos movimentos invisíveis que vieram antes. A vida financeira muda quando você entende essa sequência. Nada é repentino. Nada é do nada. Cada manifestação tem uma linha invisível que a antecede. Tudo começa no campo. Tudo nasce na consciência. Tudo é criado primeiro no invisível. Florence dizia que o invisível governa o visível. E essa frase contém toda a essência do processo. Quando você dorme declarando que o fluxo divino de dinheiro inesperado está abrindo caminhos na sua vida, você está, na prática, ativando essas 7 etapas. Está acionando uma lei que não falha.
está moldando a substância invisível que dará forma ao seu amanhã. Esse é o poder do comando noturno. Mas há uma verdade profunda que precisamos reconhecer. A pessoa que começa a usar esse comando não é mais a mesma. Ela não dorme mais à mercê do acaso. Ela dorme criando. Ela dorme comandando. Ela dorme cooperando com o universo. Ela dorme como alguém que entende a verdade espiritual da abundância. E essa mudança de postura muda tudo. Porque o universo não responde ao desespero, responde à declaração. Não responde ao medo, responde à convicção. Não responde ao esforço, responde à vibração. E quando sua vibração muda, o mundo muda com você. Há um ponto nos ensinamentos de Florence Scovel Shinn que poucas pessoas realmente compreendem. A prosperidade não é um evento. É um estado. Não é algo que acontece uma vez, como um prêmio isolado, mas uma corrente contínua que passa a fluir quando a consciência se alinha com o bem. Este bloco final é sobre transformar o comando noturno não apenas em uma técnica, mas em uma postura permanente. Uma nova forma de existir no mundo. Porque não basta recitar uma frase antes de dormir e esperar que o universo faça todo o trabalho. Sim, o comando ativa a lei. Sim, ele ajusta a vibração. Sim, ele abre caminhos invisíveis. Mas é a vida desperta, o modo como você pensa, sente e age durante o dia, que mantém esse fluxo aberto. É isso que transforma um milagre pontual em uma vida inteira de prosperidade inesperada. Florence dizia que a pessoa próspera é aquela que vive com a certeza do bem. Ela não depende do saldo da conta, do humor do mercado, das circunstâncias externas. Ela depende de uma verdade espiritual imutável. O bem é ilimitado, e tudo que é seu por direito divino chega sem obstáculos quando você não cria barreiras internas. Essa é a verdadeira liberdade financeira, a liberdade interior que antecede qualquer manifestação externa. E para manter essa liberdade, você precisa integrar 3 pilares fundamentais que Florence ensinava: vigilância mental, confiança contínua e ação inspirada. O primeiro pilar, vigilância mental, significa que você não pode permitir que pensamentos de escassez, medo ou dúvida dominem seu campo emocional. Eles virão, claro, mas você não precisa abraçá-los. Florence dizia que pensamentos negativos são como visitantes. Você não pode impedir que batam a porta, mas decide se entra ou não. Quando um pensamento de preocupação surge, você observa, respira e o libera. Não o alimenta. Não faz dele uma história. Apenas o deixa ir. E ao fazer isso, você mantém sua vibração limpa. O segundo pilar, confiança contínua, é talvez o mais desafiador, porque é fácil confiar quando a vida está fluindo, mas a verdadeira fé se revela quando nada parece acontecer. É ali que a maioria se perde. Elas dizem o comando à noite, mas durante o dia contradizem a vibração com pensamentos de dúvida. Elas ativam a lei e depois a cancelam. Florence repetia que a fé é uma convicção teimosa. Você acredita mesmo quando tudo diz o contrário. Mesmo quando o resultado parece distante. Mesmo quando a lógica ri de você. E é aqui que mora o segredo. Quando você mantém a confiança, mesmo sem evidências externas, você demonstra ao universo que está pronta para receber. Você mostra que entendeu a lei. Você prova, vibracionalmente, que não precisa de confirmação para acreditar. E é exatamente nesse ponto que o inesperado acontece. Não cedo demais, não tarde demais, mas exatamente quando você está pronta. O terceiro pilar é a ação inspirada. Muita gente pensa que, ao trabalhar com o espiritual, não precisa agir. Mas Florence nunca ensinou passividade. Ela ensinava alinhamento. Ação inspirada não é esforço. Não é luta. Não é ansiedade. É o movimento que nasce naturalmente após o comando, como se algo dentro de você dissesse: faça isso agora. São ideias inesperadas, impulsos suaves, oportunidades que chamam seu nome. Quando essa sensação surgir, siga. Não pense demais. Não questione. A inspiração é o caminho mais rápido da manifestação para o físico. E quando esses 3 pilares se combinam, vigilância, confiança e ação inspirada, a prosperidade deixa de ser um desejo e se torna um estado contínuo. O comando noturno faz seu trabalho enquanto você dorme. E, durante o dia, seu estado interno mantém as portas abertas. É assim que o fluxo se torna permanente. Mas existe algo ainda mais profundo. O universo responde com mais força quando você agradece as pequenas manifestações. Florence sempre dizia que a gratidão abre portas invisíveis. Quando algo pequeno chega, um desconto inesperado, um presente simbólico, uma oportunidade leve, e você agradece como se fosse enorme, você cria um campo vibracional que atrai mais.
A vida entende que você reconhece o bem. E tudo aquilo que você reconhece se multiplica. Por isso, quando o dinheiro inesperado começar a chegar, seja qual for o valor, seja qual for a forma, celebre internamente. Sinta a verdade de que o fluxo está ativo. A vibração de confirmação é tão importante quanto a vibração da declaração. Ambas fazem parte da mesma corrente espiritual. Outro ponto essencial que Florence insistia: jamais fale que algo é difícil. Jamais diga que o dinheiro está escasso. Jamais declare que as coisas estão lentas. As palavras criam campos vibracionais, e o universo responde à sua declaração, não à sua intenção. Se você diz está difícil, cria a vibração da dificuldade. Se diz não está entrando dinheiro, cria a vibração da ausência. Mas se afirma que a provisão está fluindo, mesmo antes de vê-la, você cria o campo para que ela se manifeste. Assim, o comando noturno é apenas o primeiro passo, poderoso, decisivo, transformador. Mas o estilo de vida abundante é construído ao longo do dia, com palavras, sentimentos e pequenas escolhas. A prosperidade não é um evento isolado, é uma atmosfera interna. E quando essa atmosfera fica estável, nada consegue interromper o fluxo. Há também a necessidade de desapegar do resultado. Florence dizia que apego é a maior forma de resistência. Quando você deseja algo com desespero, cria pressão. E onde há pressão, não há passagem. Mas quando você deseja com tranquilidade, confiando que o universo já recebeu seu pedido, abre espaço. É por isso que muitas manifestações acontecem quando a pessoa finalmente relaxa. Quando ela solta. Quando ela decide que não vai mais perseguir o resultado, mas permitir que ele venha no momento exato. E permita-se viver com leveza. Leveza atrai abundância. Pesadez afasta. Florence dizia: o bem chega onde há alegria, porque a alegria é a vibração do espírito. Não é sobre rir o tempo todo. É sobre viver com uma calma interna que mostra que você sabe, no fundo do peito, que nada falta. Nem hoje, nem amanhã. No final, o comando noturno se torna mais do que uma frase. Torna-se um ritual espiritual. Um lembrete diário do seu direito divino. Uma conexão com a fonte. Uma afirmação da verdade de que o universo deseja que você prospere mais do que você mesma deseja prosperar. Porque prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é expansão. É liberdade. É expressão plena do ser. E para fechar este roteiro, há algo que Florence diria se estivesse sentada diante de você agora. Não limite o bem. Ele é infinito. Tudo o que você deseja já existe em alguma linha do tempo. O comando noturno é o gesto que move você até essa linha. É o toque que ajusta sua vibração. É a semente que floresce no silêncio da noite. Se isso ressoou com você, se tocou sua alma de alguma forma, aproveite e se inscreva no canal. Isso ajuda esse trabalho a alcançar ainda mais pessoas que precisam despertar para esse poder. E prepare-se, o milagre financeiro que você busca já está a caminho. E agora, nada mais impede a chegada.